Como vota a vereadora Neuza? Favorável às duas emendas supressivas. Como vota o vereador Newton? Favorável às duas emendas. Como vota o vereador Renato? Favorável com as duas emendas. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável com as duas emendas supressivas. Como vota o vereador Rosemar? Favorável com as duas emendas supressivas. Como vota o vereador Samuel? Favorável com as duas emendas. Como vota o vereador Vando? Favorável com as duas emendas. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação à PL complementar número 2 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 16 de março de 2023 e protocolizado nos cancelos legislativos dia 20 de março de 2023, que altera dispositivo do Código Tributário Municipal, da Lei Complementar número 54 de 2021 e da outras providências. Guadiana, Goiás, aos 27 dias do mês de março de 2023. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Guadiana, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei complementar número 002/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 16 de março de 2023 e protocolizado nos cancelos legislativos dia 20 de março de 2023, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021 e da outras providências, levando-se, portanto, algumas considerações. Inicialmente, nobres vereadores, peço licença para apoderar que o Código Tributário Municipal, TCM, falando do grosso modo, trata-se de todo o sistema tributário municipal, impõe normas gerais sobre direito tributário aplicáveis aos municípios. Na maioria dos municípios, o Código Tributário Municipal, CTM, é previsto pela lei orgânica, o veículo através da lei complementar, exatamente como fez ao CAD Municipal através da lei complementar número 054, de 14 de junho de 2021. Por óbvio, excelências, o Código Tributário Municipal, TCM, deve manter-se atualizado, equiparado aos mais recentes legislações federais, e no caso do novo Código, está sendo revisto para reduzir isso mesmo, reduzir o imposto predial territorial urbano de lotes vagos de 2% para 1% sobre o valor venal, entretanto, sem onerar os cofres públicos. Sobre o aspecto legal, o projeto de lei complementar número 002/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 16 de março de 2023 e protocolizado nos cancelos legislativos do dia 20 de março de 2003, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021 e da outras providências. Adequa-se àquelas previsões do artigo 30, inciso 1 e 3 da Magna Carta. Artigo 30. Compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Terceiro, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, grifei, bem como aquelas previsões do artigo 6º, inciso 1 e 5º da Carta Municipal. Artigo 6º. Ao município compete prover tudo quanto diz respeito ao seu particular interesse, ao bem-estar de sua população, cabendo-lhes, dentre outras, as seguintes atribuições privativas
Primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. Quinto, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos legais. Grifei. Ainda da Constituição Federal extrai-se a competência da espécie normativa adequada. Artigo 145. A União do Estado, do Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Primeiro, impostos. Segundo, taxa em razão ao exercício do poder da polícia ou pela utilização efetiva potencial de serviços públicos específicos e diversibles, prestados ao contribuinte ao custo de sua disposição. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente às obras públicas. Primeiro, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, faculdade e administração tributária especialmente para conferir efetivo a esses objetivos. Identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio e o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base no cálculo próprio do imposto. E, artigo 146, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União e o Estado, o Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais e o poder tributário. Terceiro, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e as suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição e dos respectivos fatos gerados, base de cálculo e contribuintes. Obrigação lançados créditos, prescrição e decadência tributárias. Adequado tratamento tributário do ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais e simplificados, no caso de imposto previsto no artigo 155, das contribuições previstas no artigo 195, 1 e 12 e 13 e da Constituição e da que se refere o artigo 139, incluindo pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de 12 de 2003. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3 também poderá instituir o regime único e a arrecadação dos impostos de contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observando que, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de 12 de 2003, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciados por Estado, incluído pela Emenda Constitucional número 42, 19 de 12 de 2003. Recolhendo, será o recolhimento será iniciado e centralizado e a distribuição da parcela em recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento, incluindo pela Emenda Constitucional 42 de 2019 do 12 de 2003. A arrecadação e a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotados cadastros nacional único de contribuintes,
incluindo pela emenda constitucional 42 de 19 de 12 de 2003. Como o projeto de lei complementar número 02/2023, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, lei complementar número 054/2021 e da outras providências. O burgomestre visa atender os comandos normativos dos artigos 150, inciso 1, da Constituição Federal, o 9º do inciso 6º da Lei Orgânica Municipal. Consignada a importância da pertinência do projeto de lei complementar número 002/2003, registre que este é legal e constitucional, é adequado, não traz embaraços financeiros e, finalmente, tem boa técnica. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Guadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 002/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 16 de março de 2003 e protocolizado nos cancelos legislativos no dia 20 de março de 2003, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021 e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, quarto a linha A, inciso 9 do regimento interno da Câmara Municipal de Guadiânia, Goiás, e por maioria absoluta aplica-se o código do artigo 41, parágrafo único, inciso 12 da Magna Carta, pelos nobres vereadores dessa casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Pereira da Silva, UAD Goiás, 16571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Projeto de Lei Complementar número 002/2003. Interessada, mesa diretora da Câmara Municipal de Guadiânia, Goiás. Requerente Fernando Coelho da Silva Vieira, presidente da Câmara. Requerente CCJ, Comissão da Constituição e Justiça. Origem, Poder Executivo. Autoria, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal de Guadiânia, Goiás. Do relatório, a vereadora Fernanda Moreira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Guadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão elaboração e parecer para análise do projeto de lei complementar número 002/2023, 16 de março de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo a emissão de juízo do valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário dessa Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021 e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifica-se que o plano, que não é vício da iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local, por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice da natureza legal e constitucional, pois o nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que se está redigido de forma técnica, escorreita e atenda o contento do preceito da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais e constitucionalidade
Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe do voto do relator, ante exposto, tendo à vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições federais, estaduais e da Lei Orgânica Municipal. Voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Urbana, Goiás, aos 27 dias do mês de março de 2003, vereador José da Silva, relator da CCJ, vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vota com o vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do projeto de lei complementar número 02/2003, de 20 de março de 2023. Membros da comissão: relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório. Vejo ao exame desta comissão o projeto de lei complementar número 002/2003, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo do Código Tributário, lei complementar número 054/2021 e da outras providências. O projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório do voto da relatora. Antes de ser remetida a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica da Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ admitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto, à medida que se impõe, é como voto. Da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Vadiânia, Goiás, 27 de março de 2003. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, presidente. Neste momento, inaugura a discussão da PL complementar número 2 de 2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Como vota vereador Ilvanei? Favorável. Como vota vereador Genair? Favorável. Como vota vereadora Camila? Favorável. Como vota vereadora Neuza? Favorável. Como vota vereador Nilton? Favorável. Como vota vereador Renato? Como vota vereador Rodrigo? Favorável. Como vota vereador Rosemar? Favorável. Como vota vereador Samuel? Como vota vereador Vando? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Diante do pedido de urgência, urgentíssima, na apreciação das matérias apresentado pelo chefe do Poder Executivo Municipal e especialmente levando em conta o relevante interesse social na tramitação das propostas, uma porque versa sobre orientação da promotora de justiça da comarca para viger ainda esse ano e outra porque reduz imposto de lotes vagos, agora questiona ao soberano plenário acerca de sua concordância ou não em realizarmos sessão extraordinária ao término dessa sessão ordinária para procedermos às segunda votações em relação ao projeto de lei número 8 e ao projeto de lei complementar número 2 de 2023. Agora, os senhores vereadores deverão votar se concordam ou não com a realização de sessão extraordinária ao final dos trabalhos de hoje. Em votação. Como vota vereador Ilvanei? Concordo. Vereador Genair? Concordo. Vereadora Camila? Concordo. Vereadora Neuza? Concordo. Vereador Nilton? Concordo. Vereador Renato? Favorável. Vereador Rodrigo? Concordo. Vereador Rosemar? Favorável. Vereador Samuel? Vereador Vando? Concordo.
Diante do consenso unânime dos vereadores, no prazo de 10 minutos, realizaremos sessão extraordinária para procedermos com as segundas votações em relação ao projeto de lei número 8 e número 2 da Lei Complementar número do ano de 2023. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão extraordinária para daqui a 10 minutos.